Todos e todas. Domingo friozinho aqui em São Paulo, até saiu um solzinho de manhã, mas agora à tarde o tempo já está fechando e esfriando novamente. Eu vim aqui para poder bater um papo com vocês sobre a semana que nós passamos e sobre notícias que já estão previstas para a próxima semana. Como você está se sentindo em meio a esse caos que está o nosso país? Né? A gente vê aí o crescimento dos movimentos neofascistas, neonazistas, em grupos aqui no nosso país, um país que sempre foi tido como um país calmo, amoroso, respeitoso, solidário, né? E nos últimos 3 anos e meio a gente vem aí se espantando com o que está acontecendo. O Partido da Causa Operária, o PCO, caindo agora na ilegalidade, né, se algo não for feito, e nós sempre frisamos a necessidade de que a esquerda seja unida, que a esquerda dê engajamento nas redes sociais, para que as informações verdadeiras possam chegar a mais pessoas, principalmente aquelas que não leem jornal, né? Não estão atualizadas em sites de notícias confiáveis, para que a gente possa criar uma criticidade imune a intervenção, né, de qualquer ala esquerda ou direita, mas pautado naquilo que a gente acredita. Nós estamos vendo esta semana, né, as pessoas que tanto temiam que suas casas, suas propriedades fossem invadidas pelo MST ou pelo MTST, né? Os sem terra e os sem teto, ao apoiarem um partido de esquerda, serem surpreendidas, né, com a PL que o Bolsonaro mandou para o Congresso esta semana e que teve aí aprovação em primeiro turno, para que os inadimplentes, ou seja, aquelas pessoas que têm dívidas, né, tem aí o seu CPF comprometido por conta de dívidas que não conseguiu pagar, terem a sua residência tomada pelos bancos, né, para pagarem as suas dívidas. Na nossa história aqui no Brasil, a única propriedade, né, a única casa que uma família tem era um bem intocável, acontecesse o que fosse na sua vida em termos de economia, ninguém podia mexer com a propriedade da tua casa, né? E agora a gente vê aí o pessoal que apoiou essa extrema direita, colocando o Bolsonaro no poder, tendo em risco a sua única moradia, né, a sua única opção de ter um teto, a sua única contradição, né, nós vermos as pessoas que tinham tanto medo de terem a sua propriedade tomada pelos partidos de esquerda, verem agora, né, um presidente de extrema direita garantindo este direito aos banqueiros.
Então, você que está me ouvindo, se você tem uma dívida que você ainda não conseguiu pagar, fique atento, porque a tua residência pode ser tomada por banqueiros para que a tua dívida seja paga. Então é hora da esquerda se unir contra esta extrema-direita e contra o governo federal que aí está. Lembrando sempre que o governo federal, ele não faz as maldades sozinho. Quem está aprovando estes projetos de Bolsonaro é o Congresso. Então, fiquem atentos aos deputados federais e aos senadores que estão aprovando estas medidas antipovo, contra os trabalhadores, contra as classes sociais mais empobrecidas. Né? É de verdade uma ironia do destino Bolsonaro mandar para o Congresso e ser aprovada em primeiro turno este projeto que tira a tua moradia para pagar as tuas dívidas, algo que nunca fez parte da história do Brasil em governo algum, né? Eu quero aqui pautar, né, essa nossa discussão, falando um pouquinho a respeito do avanço da extrema-direita, enquanto a esquerda, ou parte dela, pelo menos, está acreditando que colocando Lula como presidente em 2023, nossos problemas estariam resolvidos. E não estarão. Eu já tive oportunidade de falar aqui, no meu canal também, lá no YouTube, no programa Passando a Letra, que a desgraça que está deixando o governo federal vai ser difícil de consertar. Nem santo conseguiria fazer em 4 anos, né, desfazer em 4 anos as maldades que Bolsonaro está fazendo. Então, eu gostaria, né, de alertar a todos sobre o perigo que nós estamos enfrentando com o avanço da extrema-direita e da direita. Nós que somos de esquerda, que somos progressistas, precisamos ir para as ruas protestar, precisamos utilizar as redes sociais para nos posicionarmos contra estes absurdos que as instituições democráticas no Brasil estão vendo desde que este governo federal entrou e não fazem nada, né? Então eu quero trazer aqui para vocês um texto que está no blog Antropofagista. É um texto da Celeste Silveira e vai falar a respeito do avanço da extrema-direita aqui do Brasil, lá nos Estados Unidos também, né? Então prestem atenção no que a Celeste vem nos denunciar. Presidente viaja aos Estados Unidos para participar da Cúpula das Américas na semana que vem. Sabemos que até o governo dos Estados Unidos entrou em contato direto com o presidente da República aqui no Brasil para confirmar a sua presença nessa cúpula, né?
E então Bolsonaro, atendendo aí, né, a esta insistência do governo estadunidense, ele viajou, né, ou está para viajar hoje para acompanhar a Cúpula das Américas, que acontece nessa próxima semana. E aí a Celeste vem dizendo: o presidente Jair Bolsonaro vai estender a viagem aos Estados Unidos, marcada para a semana que vem, e visitar Orlando, na Flórida, no próximo sábado, dia 11. Orlando é onde fica a Disney, né? Então, vocês podem aí imaginar, né, com que dinheiro será pago essa viagem, né? Essa extensão da cúpula, né? Vai passear lá na Disney? Será que é isso? Vamos ver o que a Celeste fala para nós. Lá em Orlando, nos Estados Unidos, ele vai inaugurar a sede de um vice-consulado do Brasil e se encontrar com apoiadores. Eu nunca ouvi falar em vice-consulado. Vocês já ouviram? Né? Assim, são tantas coisas fora, né, do normal que este governo faz que nos deixa de cabelo em pé. Bolsonaro viajará para participar da Cúpula das Américas, principal encontro de líderes do continente, a ser realizado entre 6 e 10 de junho, em Los Angeles. Em uma agenda paralela ao evento, o mandatário terá ainda sua primeira reunião bilateral com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, desde que o americano assumiu em janeiro do ano passado. Desde então, os dois acumularam uma série de atritos e nunca se falaram pessoalmente. O brasileiro havia sinalizado que poderia faltar à cúpula, o que fez com que Washington, temendo o esvaziamento do encontro, enviasse um emissário para convencer Bolsonaro a viajar. A agenda detalhada do presidente brasileiro em Orlando ainda não foi confirmada. No mesmo dia da visita, será realizado o primeiro Congresso Conservador Brasileiro da Flórida. Pergunto a vocês, primeiro Congresso Conservador aqui no Brasil, né? Liberdade de expressão, democracia, beleza. Agora, na Flórida, nos Estados Unidos, o que este povo está fazendo lá, falando de política que só deve interessar a brasileiros que aqui vivem, né? O evento em uma churrascaria na mesma cidade terá a presença do deputado federal Daniel Silveira, do blogueiro bolsonarista Alan dos Santos e Roberto Jefferson. Gente, presta atenção. Daniel Silveira, que foi condenado pelo nosso STF e o presidente da República deu indulto a ele. O Alan dos Santos, que a nossa Polícia Federal não consegue trazer de volta para o Brasil para responder
pelas questões às quais ele é acusado, e Roberto Jefferson, que até bem pouco tempo atrás estava preso e foi liberado para ir para sua casa em função da sua saúde. Agora, a saúde dele está tão legal que ele vai viajar para os Estados Unidos e vai participar de um congresso contra a democracia brasileira, né? O deputado Eduardo Bolsonaro, filho do presidente, gravou um vídeo de apoio ao encontro organizado pelo grupo de direita Yes Brasil USA. O presidente concedeu indulto a Silveira após o deputado ter sido condenado de 8 anos e 9 meses de prisão pelo Supremo Tribunal Federal, além de multa e perda dos direitos políticos. O parlamentar foi acusado de ameaçar integrantes da corte e enquadrado nos crimes de coação, uso de violência ou de ameaça para obter vantagem em processo judicial, e de incitação à tentativa de impedir o livre exercício dos poderes. Na semana passada, Bolsonaro disse que mal conhecia o deputado. Falas do Bolsonaro. Tenho pouco contato com Daniel. Sabia que era do Rio de Janeiro, cabo da PM, tinha suas posições, falou coisas que não gostaria de ouvir dele. Agora, 9 anos de cadeia, começando com regime fechado, cassação de mandato, inelegibilidade e multa. É abuso. Falas do presidente da República, né? Já Alan dos Santos está foragido da justiça brasileira. Ele vive nos Estados Unidos desde que virou alvo de apurações sobre fake news e ataques às instituições. Ele é investigado em 2 inquéritos no STF. Um para apurar disseminação de notícias falsas e outro para identificar quem financia essas ações e os atos antidemocráticos. Em outubro, o ministro da Corte, Alexandre de Moraes, determinou a prisão de Alan, pediu sua extradição e a inclusão do seu nome na lista de foragidos da Interpol. Gente, o que está acontecendo no Brasil são coisas muito graves e tem uma boa parcela da população que é progressista e de esquerda que está achando que tudo é uma piada, que Lula já está eleito, que ele vai resolver tudo, e nós sabemos, quem tem o pé no chão, que as coisas não são bem assim, né? Nós precisamos cobrar das nossas instituições que elas cumpram, que elas façam o papel ao qual elas foram destinadas. Nossas instituições democráticas estão sentadas na praça jogando milho aos pombos.
enquanto a extrema-direita no Brasil avança. A extrema-direita é racista, preconceituosa, né? E segundo a nossa Constituição Federal, é criminosa, porque não pode ser reconhecida como uma instituição legal. E nós que temos um país com maioria de afrodescendentes, estamos permitindo que estes supremacistas brancos avancem no poder sem fazermos nada. Se as instituições democráticas não fazem, já passou da hora de nós, população verdadeiramente de bem, que não dissemina ódio, que não dissemina fake news, que não vende o Brasil para o estrangeiro, tomarmos o poder em nossas mãos e sairmos às ruas para defender o que é nosso, antes que não sobre mais nada para defender. Conto com vocês, distribuindo aí a live que ficará gravada e agradecendo de antemão a todos que apoiaram e aqueles que são contra pelo engajamento que propiciaram. Até! Tchau!